Olá, tudo bem? Esse é o nosso Drops de Teologia, o nosso projeto de vídeos curtos para perguntas difíceis. Aqui do canal, um papo de teologia e coisas afins. Participe conosco, deixe o seu like, faça a sua inscrição, mande mensagem, faça perguntas. Nós queremos te ajudar a entender a palavra de Deus. Bem-vindo! Olá, tudo bem? Estamos aqui então para esse nosso primeiro vídeo desse nosso novo projeto Gotas, Drops de Teologia. E eu quero começar com uma pergunta que já foi feita várias vezes a mim. Zé Cândido, existe algum código secreto na Bíblia? E eles perguntam isso porque há alguns anos foi lançado no Brasil um livro chamado Os Códigos da Bíblia. E segundo esse livro, segundo o autor desse livro, vários eventos históricos que estavam narrados na Bíblia usando uma sequência lógico-matemática. Fatos interessantes, a morte de John Lennon, a morte de Yitzhak Rabin, fatos bem interessantes. E eu quero começar te dizendo o seguinte: a Bíblia foi escrita por homens inspirados por uma inteligência muito superior à nossa, que é a inteligência de Deus. A Bíblia foi escrita por homens inspirados por Deus, e você pode crer nisso. A Bíblia não contém a palavra de Deus, a Bíblia é a palavra de Deus. E eu queria te dar alguns exemplos para você refletir sobre isso. É evidente que para nós que cremos que a Bíblia é a palavra de Deus, não há nenhuma necessidade de provarmos isso, mas para aqueles que não creem ou que argumentam que a Bíblia é só um livro, né? Eu já ouvi muito, a Bíblia é a história do povo judeu, né? Isso é no mínimo uma ignorância, né? Por quê? Porque tratam a Bíblia como sendo só uma parte do Antigo Testamento. E de fato a Bíblia narra a história de um povo, mas não apenas do povo judeu, a Bíblia narra a história do povo de Deus. E se você é povo de Deus, a Bíblia conta a sua história, a Bíblia conta o seu futuro. Você pode apostar tudo, inclusive a sua vida, no que a palavra de Deus diz. E eu quero trazer algumas curiosidades aqui para que você reflita. Será que a Bíblia foi escrita por homens? Você vai chegar à conclusão que é impossível que isso seja verdade. Primeiro, eu posso trazer para você argumentos históricos. O que nós estamos vendo com o avanço da arqueologia é, a cada dia, textos bíblicos que antes eram refutados sendo comprovados. Por exemplo, há algum tempo nós ouvíamos dizer assim: é impossível que Davi tenha entrado em Jerusalém da forma que a Bíblia narra. Bom, se você fizer uma viagem, uma visita a Israel e a Jerusalém hoje, você vai poder entrar e andar nos mesmos túneis que a Bíblia diz que Davi usou. Outras pessoas argumentam do texto de Gênesis, do dilúvio, e falam: mas existe a epopeia de Gilgamesh. Tá, mas isso não invalida o texto bíblico, aliás, só confirma. Apesar de existirem diferenças que são irreconciliáveis nos dois textos, não é? Mas esse será o tema de uma outra conversa nossa aqui. Eu quero então te trazer alguns argumentos a respeito da inspiração divina da Bíblia. E eu quero usar aqui 3 argumentos apenas. Primeiro, o argumento, eu já comecei a falar do argumento histórico. Muitas pessoas dizem assim: mas a Bíblia foi mudada pela igreja ao longo do tempo. Olha, se a Bíblia foi mudada pela igreja ao longo do tempo, a igreja foi extremamente incompetente. Por quê? Porque existem textos na Bíblia que contrariam muita coisa que a igreja católica, né? E aqui entende-se igreja como igreja católica, porque a igreja protestante é relativamente nova em relação a isso, que a igreja pratica e que a Bíblia condena. Por que a igreja não alterou? Segundo, se nós olharmos para o texto que nós temos hoje na Bíblia, nós temos hoje uma arqueologia comprovando isso de uma forma muito clara. Fim da década de 40 e início da década de 50, foram encontrados em Qumran pergaminhos, que são chamados de pergaminhos ou rolos do Mar Morto, que comprovam a autenticidade dos textos que nós temos hoje na Bíblia. Então, esses textos de hoje, pelo menos os textos do Antigo Testamento, são os textos que os apóstolos
e que Jesus e os seus contemporâneos leram. Né? Então nós temos aí 2000 anos no mínimo, né? Porque se a gente contar bem com textos essênios lá de Qumran, nós temos aí mais de 2.600 anos de textos que estão exatamente iguais. Outro aspecto importante para você pensar a esse respeito é o fato de que não havia naquela época, por exemplo, um pensamento padrão para a escrita. Então, se você pega textos escritos em hebraico, por exemplo, os textos de Flávio Josefo, que era um historiador judeu, né, do século I. Os textos de Flávio Josefo, eles não obedecem os mesmos critérios de escrita que o texto bíblico do Antigo Testamento, né, que foi escrito em hebraico, com algumas coisas em aramaico, mas foi escrito em hebraico. Tá, e o Novo Testamento? Tá bom, pega os textos gregos, pega os textos clássicos da filosofia, ou pega a Ilíada, né, e analise o padrão de escrita desses textos e o Novo Testamento. Você vai perceber que esses padrões não são iguais. Então, a Bíblia não refletia a cultura da época. Na verdade, é exatamente o contrário. Quando você lê Romanos capítulo 1, você percebe o apóstolo Paulo combatendo a cultura da época. Então, não há nenhuma evidência textual, não é, do ponto de vista textual, que diga que o texto da Bíblia foi alterado ou que a Bíblia foi escrita apenas por inteligência humana. Não havia, naquela época, uma base matemática muito consistente, nem padrão de medidas não existia. Você tinha padrões de medida do povo judeu que eram completamente diferentes do povo grego, diferentes do povo romano. E ainda assim você percebe a Bíblia escrita com a base matemática muito clara, desde os textos de Moisés. Né? Quando você pega, por exemplo, Gênesis capítulo 1, versículo 1, nós temos lá 7 palavras, né? No hebraico, o Bereshit Bará, né? Então há exatamente 7 palavras. Dessas 7 palavras, a gente tem 28 letras, 4 vezes 7. A gente tem 14 letras no sujeito e no predicado, e a gente tem 14 letras no objeto direto, múltiplos de 7. São 7 dias da criação, são 7 vezes a palavra bom nos dias da criação, são 7 alianças, são 7 promessas feitas a Abraão, são 7 vestes sacerdotais, ou 7 tecidos nas vestes sacerdotais, são 7 sacerdotes que tocam na conquista de Jericó. O mês da expiação é o mês 7, são 7 dias de pães asmos, são 7 dias na festa dos tabernáculos, a festa dos tabernáculos está no mês 7. Todo o texto do Antigo Testamento está escrito numa base matemática. O nome de Moisés aparece exatamente 121 vezes 7 na Bíblia, e no texto de Apocalipse ele só aparece uma vez. Não fosse isso, não seria um múltiplo de 7. No Apocalipse nós temos um padrão 7. Quando João vê a nova cidade, quando ele vê novos céus e nova terra, ele dá exatamente 7 características. O Apocalipse nos mostra que são 7 igrejas. Nos diz que são 7 taças, 7 trombetas, 7 cálices, são 7 anjos. Existem 7 nomes na Bíblia que são repetidos 2 vezes quando são chamados, no Antigo Testamento e no Novo Testamento. O texto de Mateus tem 28 capítulos, um múltiplo de 7. O número de palavras do texto de Mateus é um múltiplo de 7. O número de letras é um múltiplo de 7. A genealogia de Jesus descrita no texto de Mateus, 42, é um múltiplo de 7. São 14, 14, 14, múltiplos de 7. O texto que narra o nascimento de Jesus tem 56 termos, múltiplo de 7. As palavras de Herodes, as palavras dos magos e as palavras do anjo são múltiplo de 7. Ah, mas Mateus foi escrito depois, ele leu o que os outros evangelistas escreveram e escreveu tudo no múltiplo de 7. Marcos está no múltiplo de 7. Lucas está no múltiplo de 7. Por acaso? Não. O texto de Marcos, por exemplo, do finalzinho do Evangelho de Marcos, que muitos criticam e dizem que não estavam lá no original, tem exatamente um número de palavras múltiplo de 7. E se você não entender
que há uma inteligência muito maior por trás de tudo, você vai precisar concordar comigo que existiam pelo menos 7 matemáticos excepcionais na escrita do Novo Testamento. Porque além dos evangelhos, Judas, Tiago e o apóstolo Paulo obedecem a esse mesmo critério. Então, a Bíblia não é um livro comum. A Bíblia é a palavra de Deus. Existem códigos na Bíblia? Certamente. Esses códigos são matemáticos? Não sei. Existe uma mensagem por trás na Bíblia? Existe. E sabe qual é? Toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, revela Jesus Cristo. Revela o plano de Deus para separar um povo para ficar eternamente com Ele. Esse é o código secreto que está na Bíblia. Portanto, não há outra maneira através da qual você e eu possamos ser salvos. Somente Jesus pode trazer a salvação. Quando o texto da Bíblia nos diz em Gênesis capítulo 1, façamos, pois, o homem à nossa imagem e semelhança. Deus não estava dizendo que faria Adão a sua imagem e semelhança. O homem ali é Jesus Cristo. Você pode olhar para ele, como está em Timóteo 2,5, e crer que ele é aquele que foi feito carne, sendo Deus, para que nós pudéssemos ser salvos. Creia na palavra de Deus. Deus te abençoe. Até a próxima semana.